Graça e paz, amados irmãos. Hoje, domingo, mais uma vez estamos aqui para meditar juntamente com os irmãos na Palavra de Deus, esperançosos de que essa palavra possa ir de encontro ao coração de cada um que me ouve nesta hora e que a Palavra de Deus possa encontrar morada em cada coração. Gostaria de que orássemos agora ao Senhor, pedindo a Ele que venha nos abençoar enquanto meditamos em Sua Palavra. Oremos ao Senhor. Pai de amor e eterno Deus, estamos, ó Pai, em nome de Jesus, aqui, ó Deus, para compartilharmos da Tua poderosa Palavra. Que o Teu Espírito Santo venha iluminar as nossas mentes e os nossos corações, de tal maneira, Senhor, que possamos compreender a Tua Palavra e sermos, pela Tua Palavra, abençoados. Pai, que possamos crer na Tua Palavra. Tem misericórdia, Senhor, do Teu povo, que nesta hora, Senhor, está clamando a Ti, ó Deus. Tem misericórdia, ó Pai, do nosso país, tem misericórdia deste mundo. Senhor, que agora padece por conta desta enfermidade. Quantos agora estão sofrendo, Deus? Pedimos as misericórdias do Senhor sobre cada um, Pai. Nós Te louvamos, ó Deus, por este privilégio que o Senhor nos dá agora, de termos, ó Pai, saúde para podermos compartilhar a Tua Palavra e aqueles que me ouvem, por poderem agora, Senhor, ouvir a Tua Palavra. Muito obrigado, a Deus. Louvamos e bendizemos o Teu nome. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Pois bem, amados irmãos, gostaria somente, antes de começarmos a palavra, comunicar aos irmãos que estamos então com os nossos cultos presenciais suspensos e, portanto, a nossa orientação aos irmãos é que cada uma das famílias da nossa igreja devem reunir-se, você junto com a sua família, aqueles que moram na mesma casa, reúnam-se, se possível no domingo às 18 horas e façam um culto doméstico, um culto familiar. Reúna a sua família e celebre o Senhor, cante a Deus adorando o Senhor. Orem ao Senhor, clamem a Deus, façam um momento de intercessão, onde vocês clamem ao Pai. Temos tantos motivos para estarmos orando, então cada um deve reunir a sua família. Se possível, ajoelhem-se e estejam clamando ao Senhor. Também estudem a palavra através desta mensagem que agora estou mandando a vocês, ou então lendo a própria Bíblia. Vocês poderão, então, assim, estar meditando na palavra, mas não deixem de realizar o culto doméstico. A nossa igreja, ela está exatamente fazendo dessa maneira. As famílias estão se reunindo no domingo às 18 horas. E estão, cada família, então, celebrando ao Senhor, realizando o seu culto. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. E mais uma vez, como tenho dito aos irmãos, me coloco aqui à disposição dos irmãos. Necessitando, pode entrar em contato comigo, pode me ligar, mandar uma mensagem, estamos à disposição dos irmãos para servi-los naquilo que for possível. Deus abençoe os irmãos. Vamos ler a palavra de Deus aqui no Evangelho de João, Evangelho segundo João, capítulo de número 4, nós vamos ler a partir do versículo 46. Evangelho segundo João, a partir do versículo 46 até o 54. Diz assim a palavra de Deus. Dirigiu-se, de novo, a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se, porventura, não virdes sinais e prodígios, de modo algum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai,
disse-lhe Jesus: teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou eles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquele precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judéia para a Galiléia. Amados irmãos, muitos estão passando por situações muito difíceis nesses dias. E eu quero aqui meditar com os irmãos brevemente sobre o progresso da nossa fé. Aqui nós temos um oficial do rei em que o filho estava enfermo, à beira da morte. E ele está então numa situação de muita aflição. Um pai que amava muito seu filho, um pai que tinha recursos financeiros, agora vê seu filho ali à beira da morte. E ele, assim como na passagem de Jairo, que a sua filha está doente, esse oficial do rei também tem o seu filho ali doente e possivelmente já havia ido atrás de muitos médicos, quem sabe atrás de tantas soluções para este problema, e ele está então numa situação de grande aflição. E assim somos nós, irmãos. Se nós nos colocarmos no lugar desse oficial do rei, nós muitas vezes passamos por grandes aflições. Nós, muitas vezes, a nossa vida passa por momentos em que ficamos sem saber o que fazer e nem a quem pedir socorro. E esse oficial do rei estava dessa maneira, aflito. E muitas vezes essa é a maneira que Deus age na nossa vida, permitindo que situações de aflição, situações de dificuldade, nos levem para mais perto dele. Nos mova para estarmos mais próximos de Deus. Então, nós vemos aqui a fé desse oficial do rei, que no versículo 47, a Bíblia nos diz que, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele. Então, nós vemos aqui uma fé ainda muito pequena, uma fé embrionária, uma fé incipiente, uma fé iniciante. A fé de ouvir dizer. Muito provavelmente esse oficial do rei nunca tivera um encontro pessoal com Jesus, mas ele ouviu falar de Jesus porque Jesus havia transformado a água em vinho, Jesus havia se apresentado já a Nicodemos, Jesus havia feito já vários milagres e as notícias corriam. Então alguns já haviam dito, ou muitos já haviam dito àquele oficial do rei: olha, há um profeta em Israel, há um mestre em Israel, alguém que Deus tem usado para curar as pessoas. E ao toque de Jesus, cegos vêm. Ao toque de Jesus ou uma palavra dele, leprosos ficam limpos. Mortos ressuscitam, como no caso da filha de Jairo. A menina viveu novamente. Então essas notícias iam se espalhando e chegaram de alguma forma até esse oficial do rei. Então ali ele ouve falar de Jesus e em seu coração começa a nascer uma fé, ainda que pequena, ainda que inicial, mas ele ali já começa a desenvolver alguma fé, porque ele ouve falar de Jesus. E ele vai, então ele faz uma viagem, ele vai até o encontro de Jesus. Porque a sua fé o movia a buscar em Jesus a solução para o problema do seu filho. Pensando ele que, chegando até Jesus, ele diria: Jesus, vamos lá à minha casa, meu filho está à beira da morte. E eu fico imaginando que no caminho ele ia pensando que Jesus o acompanharia, assim como fez com Jairo. Jesus iria até a sua casa, chegaria lá, tocaria, imporia as mãos sobre aquele menino, tocaria naquele menino
E aquele menino ficaria curado, aquele filho amado ficaria curado. Então ele vai ali pensando, elaborando em sua mente, em seu coração, como ele ia falar com Jesus, o que ele ia dizer para Jesus e como ele convenceria Jesus de ir até a sua casa. Amados irmãos, queridos amigos que me ouvem, a nossa fé em Jesus, ela começa de ouvir dizer. Talvez você tenha ouvido alguém falar sobre Jesus, e aí você vai até Jesus, você vai buscar a Jesus. Mas esta é uma fé que tem algumas limitações, porque ele cria que se Jesus fosse até a sua casa, o seu filho seria curado. Então ele chega diante de Jesus e diz: Senhor, meu filho está enfermo, desça até a minha casa. A Bíblia nos diz exatamente do seguinte modo: rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Desce à minha casa. Ora, o local onde Jesus estava a uma distância de aproximadamente 50 quilômetros. E esses 50 quilômetros seriam feitos a pé. Era uma longa jornada, era uma viagem que seria necessária para que Jesus chegasse até a casa deste oficial do rei. Talvez quando lemos o texto pensamos que ele estava ali do lado, era só dizer: Jesus, entra aqui, cura meu filho. Não, Jesus precisaria fazer uma viagem. Muitas vezes nós temos uma fé, mas uma fé limitada. Uma fé que impõe a Deus que Deus precisa agir de certa maneira. Assim como esse oficial do rei acreditava que era necessário que Jesus fosse até a sua casa para que seu filho fosse curado. E nós vamos ver então, num segundo ponto, que essa fé inicial, Jesus, olhando para o oficial do rei, diz o seguinte no verso 48. Então Jesus lhe disse, respondendo então ao pai aqui do menino: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Aqui nós vemos uma fé que persevera. Já não é aquela fé tão inicial, mas é uma fé que, chegando diante de Jesus, esperando que Jesus fosse com ele, Jesus lhe diz: se não veres sinais e maravilhas, vocês não vão crer. Mas aquele homem, ele persevera. A sua fé está posta em Jesus de tal maneira que ele diz: Senhor, eu sei que o Senhor está falando comigo, mas vai à minha casa, Senhor, e cura o meu filho. Esse homem poderia ter chegado até Jesus, como muitos de nós às vezes chegamos diante de Deus, achando que merecemos alguma coisa de Jesus. Ele era um oficial do rei. Ele poderia chegar dizendo: olha, mostrando a sua patente, mostrando ali o seu currículo, como muitos de nós fazemos às vezes: olha, eu sou isso, sou aquilo outro. Chegamos às vezes diante de Deus dizendo para Deus: olha, eu fiz isso, isso e isso, eu sou assim, assim, assim. Eu mereço que o Senhor olhe para mim. Eu mereço que o Senhor haja em meu favor. Mas aquele homem, a sua fé o revestiu de uma humildade, onde ele chega diante de Jesus e diz: Senhor, desce à minha casa, porque o meu filho está morrendo. Ele não disse: Senhor, vá à minha casa, porque o meu filho é tão lindo. Senhor, vá à minha casa, porque dentre tantos meu filho merece morrer, porque eu sou um oficial do rei. Eu sou alguém de status na sociedade. E meu filho vai seguir os meus passos e ele precisa viver por causa disso. Não. Ele diz: Senhor, vai à minha casa, Senhor. Meu filho está morrendo. E Jesus diz a ele: olha, você precisa ver sinal e maravilha, senão vocês não creem. E ainda assim ele persevera na sua fé, dizendo: Senhor, desce à minha casa, meu filho vai morrer, Senhor. Precisamos, amados irmãos, perseverar na fé. A nossa fé, ainda que um dia foi uma fé inicial, ela precisa amadurecer, ela precisa crescer, precisa ser uma fé perseverante, que mesmo em meio a uma
aparente negativa, mesmo em meio àquelas situações em que parece que o Senhor não está agindo em nosso favor, precisamos continuar crendo e acreditando no que Deus está fazendo, na maneira como Ele está agindo. E por fim, uma fé obediente. Verso 50 diz que Jesus disse-lhes, vai, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Olha o que Jesus diz a esse homem, vai, pode ir para sua casa. Seu filho está curado. Vai, teu filho está bom, teu filho vive. Ora, aquele homem havia subido 50 quilômetros para chegar até Jesus. E ele chega diante de Jesus e diz, Senhor, vai na minha casa, desce lá para minha casa, Senhor. Ele insiste dizendo, Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus olha para ele e diz, olha, pode ir embora para sua casa, porque seu filho está bom, seu filho está curado, seu filho vive. Muitos de nós, diante de uma palavra dessa de Jesus, talvez ficaríamos questionando. Senhor, mas não vai descer, Senhor. Mas a palavra de Deus nos diz, olha que coisa maravilhosa, diz que aquele homem creu na palavra de Jesus. Aquela fé que outrora era uma fé de ouvir dizer. Aquela fé que estava perseverando e insistindo com Jesus. Agora aquele homem coloca essa fé em prática e obedece. Jesus disse, pode ir para sua casa, seu filho vive. E naquele mesmo momento ele creu, ele acreditou em Jesus e começou a seguir naquele mesmo instante o caminho de volta para sua casa. Amados irmãos, é algo maravilhoso aprendermos nesta passagem, porque aquele homem não saiu correndo para certificar-se de que seu filho de fato estava vivo, não, ele creu, ele começa a voltar então para a sua casa, recebendo essa palavra de Jesus dizendo, vai, e ele foi, porque a sua fé o moveu a isso, e ele começa agora então para a sua casa com o seu coração já tranquilo, tranquilizado, um coração sossegado, porque ele sabia que aquela palavra de Jesus era verdadeira. Ele acreditou na cura que vinha de Jesus e ele começa a voltar para a sua casa, crendo no que Jesus estava fazendo, ou já tinha feito. Então ele já não está mais ansioso, ele desce para a sua casa, não mais com a ansiedade com a qual subiu para ir ao encontro de Jesus, mas ele desce agora tranquilamente, descansando, confiando em Jesus, sabendo que Jesus havia operado. E quando ele está descendo, sem pressa, vem alguns da sua casa avisá-lo. Olha, seu filho está curado, aleluia, louvado seja Deus. E aquele homem ainda pergunta, que hora ele ficou curado? E eles lhe dizem, foi ontem, a tal e tal hora. Ele já tinha viajado um dia. E naquele mesmo instante ele pôde entender que foi exatamente naquela hora que ele estava falando com Jesus e que ele creu na palavra de Jesus. E o seu filho foi curado. Meu amigo que me ouve nessa hora, meu amado irmão que está me ouvindo, precisamos desenvolver uma fé robusta como ele desse oficial do rei, que crê na palavra de Jesus. Jesus deixou-nos a sua palavra, a Bíblia. E a Bíblia tem-nos grandes e maravilhosas promessas. Precisamos crer. Ora outra vemos pessoas preocupadas. Meu Deus, e agora o que vai ser de nós com essa pandemia? Oh, meu Deus, e agora? Será que esse é um plano de uma nova ordem mundial que está aí para nos perseguir, para causar problemas?
Creiamos, amados irmãos, na palavra de Deus. Creiamos nas promessas de Jesus. Viva a sua vida voltando para a sua casa, como este oficial do rei. Viva uma vida tranquila. A Bíblia nos diz, deleita-te no Senhor. Descansa no Senhor e espera nele. Não fique ansioso com as aflições da vida. Não fique demasiadamente preocupado com aquelas situações que sobrevêm sobre nós, mas creia nas promessas de Jesus. Ainda que você esteja andando pelo deserto, ainda que você esteja andando por um terreno árido, ainda que você olhe à sua volta e não haja nada de belo, continue crendo na palavra de Jesus. E o crente tem tantas promessas maravilhosas. A palavra de Jesus, essa palavra que nós precisamos crer, ela nos diz que Jesus, apesar de nós sermos pecadores, Ele morreu por nós lá na cruz do Calvário. Nós que estávamos condenados por causa do nosso pecado, nós que estávamos em inimizade com Deus, afastados, separados de Deus, Jesus veio a este mundo, fez-se como um de nós. Foi preso, sofreu torturas, humilhações, foi açoitado, machucado, ferido, moído, foi crucificado, pregado lá na cruz do Calvário, vertendo assim o seu precioso sangue, para que nós hoje, ao olharmos para o sacrifício de Jesus, creiamos no sacrifício dele e em aceitando como nosso Salvador pessoal, ele nos dá vida. E nos dá vida eterna, aleluia. Ele nos dá uma nova vida. E aquele que já recebeu Jesus em seu coração, que creu nesta palavra de Jesus, tem convicções. Dentre elas a promessa de Jesus que disse: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, tem de bom ânimo. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar para que onde eu estou estejais vós também. Jesus tem nos prometido uma morada eterna. Jesus tem nos prometido vida eternal na glória. Creia na palavra de Jesus. Não se atemorize por causa das dificuldades desta vida. Não se atemorize por causa das possibilidades de enfermidade, de crise financeira, que estamos aí à beira dela. Não fique com seu coração apertado e temendo, mas seja temente a Deus e creia na palavra de Jesus, que diz que ainda que eu ande pelo vale de sombra da morte, não temo mal algum, porque tu estás comigo, aleluia. Creia na presença de Jesus, creia na palavra de Jesus. E Jesus há de operar milagres, sinais na sua vida. Muitas vezes ficamos esperando que esses sinais sejam algo miraculoso. Ficamos esperando que Deus abra os céus. Ficamos esperando que coisas maravilhosas aconteçam. E Deus está agindo na sua vida de maneira tão tremenda. Só que é interessante o modo como Deus age. Jesus olhando para aquele oficial disse: olha, vai para sua casa, seu filho está curado. Muitas vezes Deus tem dito isso, Jesus tem dito isso a você. Olha, volte para a sua casa, porque eu estou cuidando de você. Volte para a sua casa, porque eu estou sustentando você. Fique tranquilo, porque eu estou te sustentando. Deus tem feito isso. A cada dia nós podemos ver os grandes milagres que Deus tem operado.
quando você desperta pela manhã e abre os seus olhos podem ver, é um milagre de Deus. Seus ouvidos podem ouvir, é um milagre de Deus, aleluia. O seu coração está aí batendo, é Deus sendo milagroso e maravilhoso. Você tem tantos motivos para contemplar os milagres de Deus, e Deus tem feito milagres na sua vida. Olhe para a sua história, olhe como Deus te sustentou até aqui. Olhe como Deus te trouxe até aqui. Veja a sua história, o mover de Deus na sua história. Creia na palavra de Jesus, que diz: vai, porque eu estou agindo na sua vida. Que você possa desenvolver uma fé robusta, essa fé que obedece, essa fé que não precisa ver sinais, essa fé que não precisa ver coisas miraculosas, mas é a fé que crê que Deus está agindo, mesmo quando nós não percebemos. Que Deus assim te abençoe, em nome de Jesus. Que vocês tenham uma semana abençoada na presença do Senhor. Continuemos orando, intercedendo, clamando ao Senhor e crendo que Ele está agindo. Deus te abençoe em nome de Jesus.